falar de moda? Vamos falar de bem-estar, de se sentir bem no nosso próprio corpo? Hoje a internet tem tanta informação, né? Ela passa pra gente tanta coisa, tanta blogueira, como a gente conhece, que fala de corpo que tem que ser assim, de cabelo que tem que ser daquele outro jeito, que determinada roupa não fica bem para determinado tipo de corpo. Às vezes a gente fica com tudo isso na cabeça e se esquece que o mais importante é a nossa saúde e a gente tá bem com o nosso próprio corpo. E é exatamente sobre isso que a nossa consultora de imagem, Carol, vai falar junto com a gente. Tudo bom, Carol? Obrigada por participar de novo do Mulher.com. Obrigada. Carol, é isso, né? Assim, a internet ela mostra pra gente hoje muita coisa que acaba deixando a nossa cabeça confusa. Sim, com certeza. E aí a gente quer usar tudo que a gente vê, só que existem coisas que às vezes não funcionam pra gente. E até, por exemplo, quando vai no shopping, às vezes eu vou fazer personal shopping com o cliente fala, ai meu Deus, porque não serve nada, e aí entra uma loja, entre outra, mas eu falo, calma, não entre em pânico. Porque essas roupas que a gente compra, que a gente vê nas lojas, é tudo uma fabricação com a mesma modelagem. Sim. Né? E cada pessoa tem o seu corpo, então cada pessoa é especial, é diferente. Então, realmente, para uma roupa assim, cair feito uma luva, ou você tem que dar sorte, realmente, ou você tem que mandar fazer, ou ajustar, porque então a gente não pode ficar com essa noia. E vamos combinar que 99% das pessoas não tem aquele biotipo das modelos, não é? Que a gente vê por aí. Deixa eu só pegar mais um microfone aqui, Carol, para você que o seu tá falhando. Fala nesse, por favor. Tá ótimo. Então, 99% das pessoas não tem aquele biotipo de modelo, que aquela roupa vai cair perfeita como uma luva. A gente tem que achar o que funciona no nosso corpo pra gente se sentir bem. Exatamente. E principalmente modelo de passarela, porque tem duas diferenças. Tem a modelo de passarela e a modelo mais comercial. Então a de passarela é aquela retinha, super magra, alta. Então, que não é o nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia é mais uma modelo comercial, que a gente vê mais em revista. Então, em revista a gente tem que tomar cuidado também, porque sempre tem ali um programinha de edição. Não é natural, 100%, né? Então a gente não pode ficar com isso na cabeça. Então, é o que eu sempre falo, o mais importante é se amar, se conhecer. Então, quando você conhece o seu corpo, fica muito mais fácil de você conseguir encaixar as peças, porque você vai buscar modelagens que vão valorizar o seu corpo e te deixar feliz. Você vai olhar no espelho, você vai gostar. E se você não tá com o seu corpo satisfeita, você quer chegar, tem um ideal, não tem problema, vá atrás desse ideal, mas ame também o que você tem hoje. Se respeitando também, exatamente, não é? Cuidando sempre da saúde, né? Porque às vezes tem cada dieta maluca que a gente vê por aí, que tudo que elas fazem é acabar com a sua saúde e não deixar o seu corpo do jeito que você quer. Então a gente tem que se amar e se respeitar. E a Carol trouxe pra gente hoje 3 segredos pra gente se sentir bem, se valorizar e amar o nosso corpo, né, Carol? O que você trouxe pra nós aqui? Aqui eu trouxe algumas peças, então, pra valorizar cada biotipo. Mas antes de tudo isso, eu sempre uso uma palavra, eu falo que é o auto-amor. Então, quando a gente tem esse amor por nós mesmos, tudo flui, tudo na nossa vida, nosso pessoal, nosso profissional. Então, a gente se olha no espelho com mais carinho. E se de repente a gente tá com uma gordurinha, tá com o corpo de uma outra forma, tem um porquê. Então, por exemplo, é comprovado que o sobrepeso não deixa de ser uma depressão. Então, é uma forma da pessoa assim, se fechar, se camuflar e criar uma barreira. Então, quando a gente passa a ter esse entendimento, fica mais fácil e a gente consegue usar as roupas também para trabalhar isso. É o que eu sempre falo, a roupa, a imagem ela é muito mais do que a roupa. Ela conta uma história, né? Exatamente. Então, antes de você ir para a roupa, você tem que olhar para dentro de si. Então, olha para tua essência, se conheça melhor. Então, primeiro, o auto-amor, que eu falo. Depois, o autoconhecimento. Então, como que é o meu biotipo? Eu tenho um ombro mais largo, eu tenho um quadril mais largo. Como que eu vou equilibrar isso? E aí vem o terceiro, que é conhecer as formas. Então, quando você conhece as formas, você sabe identificar onde que você coloca mais volume, que peça dá mais volume, qual que mingua um pouco mais, qual cor que valoriza mais. Quando você junta todos esses conhecimentos, olha mais para eles, fica mais fácil de você transmitir uma imagem mais assertiva. Então, por exemplo, aqui eu trouxe 2 calças jeans. Então, a cor escura, ela sempre vai diminuir a intensidade de luz, então vai diminuir a região que ela tá. Então, por exemplo, se a pessoa tem o quadril um pouco mais destaque e não gosta, se sente incomodada, eu recomendo ir mais para cor escura do que para cor clara. Aqui a gente tira um pouco a atenção dessa região. Isso, aqui, exatamente. Principalmente se a gente colocar aqui, por exemplo, uma peça clara na parte de cima. Vou pegar aqui para mostrar. Obrigada. Pessoal.
Hoje eu tô com uma mão. Tá com uma mão só, né? Vamos lá. Então aqui, ó, eu chamo muito mais atenção pra parte de cima. Tá. Então o meu foco fica pra cima. E essa blusa também é legal porque ela tá fazendo um V aberto. Então ela tá abrindo o ombro, ela acaba equilibrando com o quadril. Então ela acaba, uma coisa que eu sempre falo, porque sempre tem aquela busca da silhueta perfeita, né? Ah, e o ombro do tamanho do quadril e cinturinha fina. Que é bem o padrão fácil, brasileiro. né? O padrão americano e europeu já é mais retinha. Aqui já é mais essa silhueta mais marcada. Mas você não precisa ir atrás de um padrão. Basta você entender o que também o teu corpo transmite. Então, por exemplo, algo que eu sempre cito, uma mulher que tem os ombros mais largos. Os ombros, eles representam muita força. Se essa mulher trabalha, por exemplo, num ambiente onde ela sofre muita pressão e ela precisa mostrar toda a força dela, ela deixando potencializada ali a força dela nos ombros, vai ajudar muito ela. Olha que legal. E aí, de repente, ela quer camuflar, porque ela acha que o corpo perfeito são as medidas ali, padrões, mas de repente ela tá tirando algo que Deus deu pra ela pra ajudar ela a conquistar verdade, o que ela pode, precisa. né? Põe esse ombro pra fora, mostra força. A gente não veio à toa com o nosso corpinho que nós temos. Verdade. É lógico que eu falei, às vezes pode estar com sobrepeso, com algum problema interno. Pode, mas isso a gente, graças a Deus, com fé, enfim, buscando ajuda, a gente consegue contornar. Mas né? algumas características do nosso biotipo a gente não muda. Sim, Não é? A sim. altura, um quadril mais largo ou não, isso é nosso. É nosso. Né? E aí a gente aprende a valorizar e a trabalhar isso. É. E é importante a gente se conhecer, né? O que você dá de Sim. dica? Por exemplo, a pessoa ficar em frente ao espelho e se olhar, se conhecer. Exatamente. É que eu falo, todo dia de manhã, quando a gente vai escovar o dente, a gente olha no espelho, não tem como. E a gente tem que gostar do que a gente vê. E, inclusive, até tem gente que faz muito procedimento estético, principalmente no rosto. Eu trabalho muito também com leitura facial, com visagismo, morfopsicologia. Então, a nossa face, se nós mudamos muito, isso mexe muito com o nosso psicológico, com o nosso interno. Quando você olha no espelho, você não se reconhece mais, você vê outra pessoa, isso começa a mexer com o teu interno, com o teu psicológico, e aí você acaba indo por um outro caminho. Então, até nisso, precisa tomar muito cuidado. Então, sempre ser ponderado, vai atrás. Mas o que o corpo transmite? Né? Por que eu tenho esse corpo? Por que Deus deu esse corpo pra mim? Tem um porquê, tudo tem um Isso porquê. acontece muito também quando a gente vai ganhando uns aninhos a mais aí de experiência, que a gente olha no espelho e a gente não reconhece mais aquele rosto jovem que estava ali antes, né? Aparece mais ruguinha aqui, aparece uma gordurinha ali. Então já não é mais aquele corpo jovem, aquele rosto jovem que a gente tinha há tanto tempo. E tem que aprender a lidar e a gostar também dessa nova pessoa que a gente vai se tornando. Exatamente. Porque às vezes a pessoa se olha e se vê como velha, e na verdade não é velha. Essas marcas que nós temos, eu sou nova, mas eu tenho marcas também, são marcas da vida, é a nossa história. A nossa história vai marcando a gente, vai marcando o nosso corpo, né? E tem importância, por mais que a tua história tenha sido até sofrida, mas ela te levou com certeza em um lugar onde você aprendeu muito. Com certeza. Né? A gente sempre cresce, né? E é o que eu sempre falo, a gente tem que olhar com o prisma certo, né? Então, sempre vendo o quanto isso pode trazer de positivo pra gente. Verdade. Não é? E aí eu trouxe aqui outras peças, trouxe o famoso tubinho preto. O basiquinho preto. O basiquinho, o basiquinho preto, enfim, ele funciona. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, numa silhueta. Aqui esse tubinho, ele tem uma... Deixa eu segurar pra você, obrigada. que você pode uma linha mostrar. mais ombro a ombro. É um decote canoa. Uhum. Esse decote canoa, ele valoriza ombro. Então, aqui é a mesma coisa da calça escura. Então, se eu tenho, por exemplo, um quadril em mais destaque, eu posso usar uma gola canoa que vai equilibrar, se eu quiser criar essa harmonia. Se eu já tiver o ombro mais largo e quiser destacar, esse aqui é perfeito, por exemplo, para o ambiente de trabalho. Vamos pensar aqui numa advogada, que lida com juiz, com outros advogados e sofre muita pressão. Então, esse tubinho é perfeito. E aí ela pode modernizar, equilibrar com colar, trabalhar com outros elementos. Dá pra colocar um colocar sapato cor no colorido. pé. Isso, exatamente. Pode colocar um blazer de outra cor também. Tem legal. até um aqui azul marinho que eu trouxe. Se puder pegar, por favor. Vou colocar no nosso vestido. Tá vendo? Ó, já dá uma cor. E ele ainda tem esse botão com madrepérola, então já dá um charme. Verdade. Então, na hora que até você for fazer uma compra, busque peças com elementos assim diferentes também. Isso também acaba estimulando, animando a gente. Não ficar aquela coisa muito básica. Muito basiquinha, né? Opa! Obrigada. Pronto. Perdão, Carol. Não, é que deu...
E é legal que um vestido desse, por exemplo, ele funciona em todas as estações do ano também, Sim, né? todas. Dá pra usar no porque aí verão, coloca no- uma meia calça, ele já funciona Exatamente. no inverno. Dá pra jogar um lenço também, Ah, que fica que super legal. bonito. É o que você falou, meia, escarpão, dá pra pôr com uma sandália. Aí a sandália, que nem no caso, por exemplo, da advogada que eu mencionei, se ela for advogado, o juiz, aí é recomendado um sapato mais fechado por conta do dress code, do Aham. código de vestimenta, que é mais indicado. Aí aqui o cropped, que tá super em alta. Tá mesmo, O cropped, segura um pouquinho, por favor. Claro. O cropped eu recomendo com uma peça de cintura mais alta, ó. Tá vendo? Ah, Porque aí que você lindo, fica gente. confortável. Então, por exemplo, eu tenho barriguinha, mas eu queria usar cropped, mas eu não quero mostrar minha barriga. Não tem problema. Então, aí aqui a calça é de cintura alta, então não vai marcar. E aqui, se aparecer a barriga, vai ser quando ela for mexer, vai aparecer um pouquinho e depois já volta. Então vai ficar bem discreto. E ela vai conseguir usar um cropped que Quer gosta. dizer, tá na moda, pode usar, não tem problema. Mas aí coloca com uma calça de cintura mais alta, pronto. Exatamente. Legal. E até, continuando a dica de calça, uma calça e até saia que valoriza todos os biotipos é aquele em formato em A. Então, no caso da calça, seria a calça pantalona, ou boca de sino, que a gente chamava antigamente. Então, que é aquela boca bem larga, Aham. valoriza, porque ela começa fininha e vai aumentando. E a saia também, a saia nesse formato acaba valorizando. Porque quando o nosso olho, ele identifica muito linhas e formas. Isso desde a pré-história, então é o nosso inconsciente trabalhando. Então, por isso que nas roupas a gente trabalha muito também com linhas, formas e cores, porque é como o nosso cérebro interpreta, ele não racionaliza, ele interpreta inconsciente, exatamente. E aí o que acontece? Com a saia, com a calça, no nosso cérebro o quadril tá ali dentro, só que ele não sabe direito qual que é o tamanho, porque a gente criou um tamanho em triângulo, onde a gente deixa a base mais larga. A gente engana nosso cérebro, então. Exatamente. Ó, que legal. Às vezes quando as pessoas falam, porque você é magrinha, porque não sei o que, não sei o que, eu falo, gente, é truque. É só É saber truque, usar as a pessoas roupa esquecem certa. que eu sou consultora de imagem. Eu falei, Adorei. tudo truque. E a gente tá contando esses truques pra vocês aqui agora. É isso aí, pode Vamos usar em aprender casa. a usar a moda a nosso favor. É verdade. E aí aqui tem um vestido em decote em V. Ai, que lindo. Então, e esse vestido, tá vendo que ele alonga bastante? Então, por exemplo, pra quem não é muito alta, ele é perfeito. Embora aqui ele tenha uma cor que chame atenção na parte de baixo, mas ó, aqui a gente tem aquele movimento em A que eu falei. Então, o quadril fica aqui, não tem como saber se ele é grande, se ele é pequeno. O tecido é um tecido com caimento pesado. Então, o que é um caimento pesado? É um tecido que não arma. Então, porque às vezes o tecido ele pode ser leve, mas ele arma. E aí dá a impressão que a gente é maior. Exatamente, dá mais volume. Então, a gente tem que pensar no caimento do tecido. Então, é aquele que murcha, que cai pesado mesmo, que não sobe. E aí, o decote em V, que alonga. Então, ele alonga todo o colo. Se a pessoa tiver bastante busto, também é ótimo, porque dá uma boa alongada. Se for, por exemplo, aqui vamos pensar numa... Teve agora fim de ano, festa de fim de ano, de firma, de empresa. Aí eu já não recomendaria por conta do decote ser bem profundo. Então aí a gente tem que dar uma reduzida, né? Então, por exemplo, ir na missa, aí já seria um decote muito profundo. Melhor não. Melhor não. Mas aí pode colocar um top, algo que cubra. Funciona super também, e né? aí ok. Desde que também não seja muito curto, né? Mas aí acaba atendendo a necessidade. E aqui ele faz um formato também que ele marca a cintura. É lindo. Então, mesmo Eu que a amo. pessoa não tenha cintura, mas goste de criar um movimento, é bom porque essa costura já marca essa cinturinha, já Ou dá essa seja, ilusão de É ótica. um vestido democrático. É. É pra todo mundo. É para todo mundo. Eu diria Adorei. mais até que o tubinho preto. É? Porque o tubinho, ele não tem movimento. Ah, Tá vendo? Ó, ele é mais... ele é Ele é retinho mesmo, né? é. Exatamente. E se uma mulher é muito curvilínea e coloca esse, vamos supor, esse aqui, esse é do meu cervo. Esse aqui eu mandei fazer. Olha que chique. Só que vamos supor que eu tivesse comprado numa loja. Ele seria retinho ali do padrão da modelagem da loja. Então pode ser que, por exemplo, para um corpo bem curvilíneo, não caísse bem. Não é tão legal. Não é tão legal. Talvez para um corpo mais retinho, ok. E aí, pra um corpo mais curvilíneo, esse aqui funciona melhor. Funciona então. melhor. Funciona melhor. Porque ele tem esse movimento. Que legal. Adorei a dica. Agora eu tô vendo que tem brilho aqui também. Tem. Muita gente tem medo de usar brilho de dia, mas pode usar, não tem problema. Que linda, gente. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela é inteirinha brilhosa. E é um brilho Pode usar de discreto? dia? Pode. Inclusive, essa aqui também é minha. Essa aqui eu já usei com essa Olha, eu usei no ano novo Carol, com essa saia. Carol é chique, hein? Ai, olha que linda, Eu Olha. usei junto.
E fica uma composição bonita. E mistura de textura. Porque aqui eu tenho a textura do lurex com a saia, que é de renda. Carol, eu acho difícil isso, misturar a textura. Como é que a gente sabe que, ok, posso misturar e que não ficou demais? Sempre tenta uma que chame mais atenção. Tá. Então, buscar um ponto focal. Então, aqui no caso, por exemplo, dessa composição, a saia, a textura dela é bem maior do que da blusa. Da blusa já é menorzinho. Embora ela tenha brilho, mas é um brilho discreto também. Então, aqui o ponto focal ficaria mais na saia, em relação à textura. Legal, boa dica. Então, escolhe sempre... Coloca na balança e sempre deixa um com um ponto mais focal. Quanto mais cor a gente coloca na nossa imagem, na nossa roupa, mais criativo fica, mais divertido. Porque aí vai muito também da personalidade, por isso o autoconhecimento é importante. Então, mas o que eu gosto? Eu gosto de coisas coloridas, alegres. Não, eu sou mais discreta. Eu gosto de peças que não chamem tanto atenção para mim. Então, por isso, o autoconhecimento é por onde eu sempre começo a consultoria. O autoconhecimento é fundamental. Não adianta você se encaixar, de repente, em um padrão que você não vai se sentir bem. Né? Tá acostumada a usar só um branco, um preto, cores mais discretas, colocar muita cor, você não vai se sentir bem. Melhor começar aos poucos. Isso, de repente, investir num acessório, por exemplo, um sapato, um brinco. Eu sempre alguma indico, coisa que tem cor, mas que é menorzinho, digamos assim, né? Eu sempre indico começar justamente pelos acessórios. Então, uma bolsa, um sapato, que nem você falou, um brinco. De repente, você pode misturar, por exemplo, verde e vermelho. Fica lindo, mas nem todo mundo consegue falar, não, muito ousado, será que fica legal? É mais difícil, né? Mas você pode começar com pequenos detalhes. Então, você pode até, por exemplo, colocar um batom vermelho com um brinco verde. Legal. Ou essa boa blusa dica. verde com batom vermelho. Então você começa assim de forma bem sutil. Boa dica. Bem sutil. Né? Vai aos poucos, se olha no espelho. Antes de comprar uma roupa, olha bastante para não comprar por impulso. Para as compras. E até aproveitando que agora as lojas já começaram com tudo em saldão, promoção. ó. Verdade. Super dica. Verdade. Sempre vão principalmente quando é saldão, vai com lista. Tem que ir com lista, porque senão você corre o risco de errar. Impulso, né? Exatamente. E barato, barato, barato. Quando você vê, chegou em casa, comprou um monte de coisa e depois não vai usar nada. Não vai usar nada. Vai Perdeu ficar com a dinheiro. etiqueta. Não é? E na correria, tem muita gente que tem preguiça de experimentar também. Mas é fundamental experimentar a roupa para saber o caimento, ver se ficou bom mesmo. Se for necessário, sai do provador, vai para um espelho mais externo, porque também tem muito provador que sabota a gente com a luz, é um pouco escuro. Acha que tá marca bom, o que a gente não gosta. né? Na vida real não tá tão legal assim. Os contatos da consultora Carol Nogueira estão aí no vídeo para você entrar em contato, tirar mais dúvidas com ela. As redes sociais dela estão cheias de dica também para a gente aprender a se vestir melhor, se amar, gostar do nosso corpo. Carol, obrigada. Obrigada. Feliz ano novo. Obrigada. Espero que a você gente também, se toda a encontre. equipe. Obrigada de novo aqui no Mulher.com. Obrigada. Tudo Obrigada, de bom. viu? Um ano abençoado para nós. Amém, para todos nós.